Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante, compartilhem nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não esqueçam de dar o like, pois assim o YouTube disponibilizará, por um período maior, o acesso às nossas reuniões virtuais. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos que os nossos estudos são normalmente baseados nos livros O Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, estudaremos no Livro dos Espíritos o assunto escravidão, das perguntas 829 a 832. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã no Ideal Espírita, Marisa Correia, integrante do Abrigo Teresa de Jesus, no Maracanã, Rio de Janeiro. Marisa, suas palavras iniciais. Uma alegria imensa participar dessa atividade no Lar de Teresa. Já conhecia, né, de nome, de trabalhos realizados, mas não tinha participado ainda. É uma alegria imensa. Vamos agora à nossa leitura inicial. Nossa leitura tem por título Autolibertação. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo, primeira carta a Timóteo. Se deseja emancipar a alma das grilhetas escuras do eu, começa o teu curso de autolibertação, aprendendo a viver como possuindo tudo e nada tendo, com todos e sem ninguém. Se chegastes à terra na condição de um peregrino, necessitado de aconchego e socorro, e se sabes que te retirarás dela sozinho, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos, em favor do teu crescimento espiritual para a imortalidade. Lembra-te de que, por força das leis que governam os destinos, cada criatura está ou estará em solidão a seu modo, adquirindo a ciência da autossuperação. Consagra-te ao bem, não só pelo bem de ti mesmo, mas, acima de tudo, por amor ao próximo bem. Realmente grande é aquele que conhece a própria pequenez ante a vida infinita. Não te imponhas deliberadamente, afugentando a simpatia. Não dispensarás o concurso alheio na execução de tua tarefa. Jamais suponhas que a tua dor seja maior que a do vizinho, ou que as situações que teu agrado sejam as que devam agradar aos que te seguem. Aquilo que te encoraja pode espantar a muitos, e o material de tua alegria pode ser um veneno para teu irmão. Sobretudo, combate a tendência ao melindre pessoal com a mesma persistência empregada no serviço de higiene do leito em que repousa. Guardar o sarcasmo ou o insulto dos outros não será o mesmo que cultivar espinhos alheios em nossa casa? Desanuvia a mente cada manhã e segue para diante na certeza de que acertaremos as nossas contas com quem nos emprestou a vida e não com os homens que a malbaratam. Deixa que a realidade te auxilie a visão e encontrarás a divina felicidade do anjo anônimo que se confunde na glória do bem comum. Aprende a ser só para seres mais livre no desempenho do dever que te une a todos. E de pensamento voltado para o amigo celeste, que esposou o caminho estreito da cruz, não nos esqueçamos da advertência de Paulo, quando nos diz que, com alusão a quaisquer patrimônios de ordem material, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Esse texto de Emmanuel está no livro Fonte Viva, no capítulo 47, a psicografia de Francisco Cândido Xavier e edição da FEB. Vamos agora à nossa prece inicial, dando continuidade ao trabalho de hoje. Neste momento, mestre querido,
estamos aqui reunidos em teu nome, dando prosseguimento aos estudos evangélicos de nossa casa. Envolva todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que possamos aproveitar os ensinamentos que a nossa irmã Marisa nos dará hoje. Obrigada por tudo, nosso querido, e pedimos permissão para darmos início aos estudos desta noite. Graças a Deus. Marisa abordará o tema escravidão, no Livro dos Espíritos, pergunta 829 a 832. Envolvamos a nossa palestrante em nossas melhores vibrações. Marisa, a palavra é sua. Que sejam momentos que possamos nos sentir ligados a Jesus. E eu inicio essas palavras de hoje, esse estudo, essa conversa, lembrando de Allan Kardec. Mês de abril, não podemos deixar de falar da nossa admiração, da nossa gratidão pelo codificador Allan Kardec, pelo lançamento do primeiro livro da codificação da doutrina espírita, há 168 anos. Em 1857, Kardec lançava, em abril, o Livro dos Espíritos. A nossa gratidão a Kardec. Por que nós lembramos do Livro dos Espíritos? Que o nosso estudo de hoje é um pedaço, um item de um capítulo de O Livro dos Espíritos. Lembrando sempre da importância de estudarmos, de estarmos ligados aos ensinamentos que nos são deixados para o nosso esclarecimento, para o nosso crescimento espiritual. E nesse capítulo de hoje que nós vamos estudar, da Lei de Liberdade que nós estudaremos hoje, um item da Lei de Liberdade está na terceira parte de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E esse estudo já deve ter sido feito, que inicia falando da lei divina, natural, que são todas as leis que regem a criação de Deus, as leis físicas e as leis morais. Especificamente, hoje falaremos da lei de liberdade, o primeiro item da lei de liberdade, que é escravidão. Quando eu escolhi esse tema, escravidão, até eu mesma me surpreendi, mas depois eu gostei, é porque eu estava terminando de ler a trilogia do Laurentino Gomes, Escravidão. 3 livros enormes, eu demorei a ler, eu estava terminando o terceiro livro do Laurentino Gomes, que fala sobre a escravidão no Brasil. Como começou? Ele viajou para vários países, ele esteve presente onde aconteceu o embarque, desembarque, e ele traz uma história real do que aconteceu com a escravidão. Isso é importante para a gente ver. Eu fiquei impressionada com o que eu li. Eu exerci a profissão de professora durante muitos anos, e a gente conhece a história do Brasil, é lógico, mas lendo o livro, eu fiquei mais impressionada ainda, mais abismada do que aconteceu durante a escravidão no Brasil. E Kardec coloca como primeiro item da lei de liberdade a escravidão. E a gente pensa, por que Kardec colocou isso? Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, lançou o Livro dos Espíritos em 1857. Estava em plena vigência a escravidão no nosso Brasil, em outros países também. A França, não. A França, desde a Revolução Francesa, logo após, aboliu a escravidão. Mas no Brasil ainda era vigente. Então, é um assunto muito mais próximo de nós, dos brasileiros. Por isso é importante estarmos focados nesse tema, a escravidão, e desdobrarmos isso para a nossa vida atual. O que podemos trazer de ensinamento para a nossa vida atual, para o nosso crescimento espiritual? E lembrando do livro do Laurentino Gomes, impressionante. Eu recomendo que seja lido esse livro para nos inteirarmos
do terror que a humanidade já viveu com a escravidão. Um dos assuntos que o Laurentino Gomes comenta, talvez no primeiro ou segundo volume, é que a rota dos tubarões, olha só, a rota dos tubarões no Atlântico Sul foi modificada, porque eles mudaram a rota deles de migração para acompanhar os navios negreiros de tantos corpos de escravizados que morriam nessa travessia da África para o Brasil. Os corpos eram lançados ao mar. Eram tantos corpos que os tubarões mudaram a sua rota para acompanhar os navios negreiros. Só para a gente ter uma noção do que foi a escravidão. E outras coisas também que me impressionaram muito também, o número de chibatadas. Lá no Pelourinho, né? Que no tronco, que aqueles irmãos nossos eram colocados e recebiam 100 chibatadas. A gente pensa, que exagero, 100 chibatadas. O corpo em sangue puro. E no dia seguinte, quando eles recobravam, que estavam sem sentidos de tanto apanhar, no dia seguinte mais 100 e mais 100. Era um absurdo o que era feito pelo senhor, né? Os que tinham a força e o poder para essa raça escravizada. E aí nós vamos vendo esses acontecimentos que trouxeram para as nossas almas tantas marcas. Nós nos tornamos como se fossem máculas nas nossas almas ao participarmos desse momento da nossa evolução, da nossa trajetória aqui na Terra. Mas nós vamos aqui no Livro dos Espíritos, como eu já havia dito, na terceira parte das leis morais, o capítulo 10, que fala da lei de liberdade, nós vamos focar no assunto de hoje por Kardec. Kardec começa na questão 829, falando assim: haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Os espíritos responderam: é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. A gente quer pegar esse pedacinho que nós vamos retomar. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Para a gente trazer para a nossa realidade de hoje isso que foi escrito aqui no tempo da escravidão, ainda no Brasil. Na pergunta 813, Kardec pergunta assim: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? Os espíritos responderam: o mal é sempre o mal, e não há sofisma que faça e se torne boa uma ação má. E aí a gente vai vendo que é uma lição atual. Olha que interessante isso. Nós ainda temos essa deformidade, ainda temos esses abusos. Aí vamos para a questão. Nessa questão aqui, mais um pedacinho que os espíritos dizem, eles falam assim: ó, tendo-se a escravidão introduzido nos costumes de certos povos, possível se tornou que, de boa fé, o homem se aproveitasse dela como de uma coisa que lhe parecia natural. O homem acostumava, achava usual aquilo, e natural, e viveu isso. Nós, homens, nós vivemos isso.
Entretanto, desde que mais desenvolvida e, sobretudo, esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem, nenhuma desculpa. Quando você vê o Evangelho de Jesus, quando você vive esse Evangelho de Jesus, quando você vê Jesus lavando o pé dos seus discípulos, dos seus apóstolos, você entende isso. Nós temos que nos esclarecer, desenvolver o nosso raciocínio, o nosso entendimento, nos aproximarmos da lei de Deus, de amor, de bondade, de justiça. E aí nós vamos entender melhor essa parte. Na questão 831, Kardec pergunta: a desigualdade natural das aptidões não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Sim, mas para que estas as elevem, não para embrutecê-las ainda mais pela escravidão. Que resposta magnífica! Existem raças que estão mais desenvolvidas intelectualmente, até espiritualmente, mas a obrigação dessas raças é promover o crescimento daqueles que ainda estão crescendo, daqueles que estão num patamar um pouco abaixo. Nessa parte do Livro dos Espíritos, na Lei de Sociedade, os espíritos dizem que homem nenhum possui faculdades completas. É pela união social que umas às outras se completam. Então, nós temos que nos completar pela união social, não subjugando aquele que tem menos faculdades espirituais do que um, tem menos do que o outro. Nós temos que nos ajudar, nos completar. E a última pergunta, aqui sobre a escravidão, Kardec pergunta: há, no entanto, homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam lhes falte nada e acreditam que a liberdade os exporia, desculpe, a maiores privações. Que dizeis disso? Os espíritos dizem: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Igual cuidado dispensam os seus bois e cavalos, para que obtenham um preço melhor no mercado. O homem tratando outro homem, outro ser humano, como trata um boi ou um cavalo, uma propriedade sua, subjugando, maltratando, completamente indiferente à lei de igualdade entre os homens. Todos somos irmãos. Não há razão para subjugar alguém pela força ou pelo poder que você possua. Isso é uma lei de Deus, é uma lei da natureza. Nós estarmos juntos, nos ajudando. E aqui eu volto lá no início, quando eu falei que nós íamos voltar, que diz assim: a escravidão desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos, que a escravidão é um abuso. E aí nós trazemos isso para o nosso tempo atual. Desaparecerão, porque o nosso crescimento espiritual é a nossa destinação. Nós temos que ir nos livrando, transformando a nossa alma com marcas, com fragilidades imensas, nos fortalecendo com a presença de Jesus, com o Evangelho de Jesus, que traz isso tudo. E aí eu vejo mais na questão 830, que também marquei, que está assim, ó:
Entretanto, desde que mais desenvolvido e, sobretudo, esclarecido o homem pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus. Nenhuma desculpa mais ele tem. Nenhuma desculpa mais. Mas aí nós perguntamos, trazendo isso para a nossa atualidade, a gente pode dizer que nós já estamos esclarecidos, a humanidade em geral já está esclarecido o suficiente para não mais agir, nem pensar e nem sentir nenhum poder sobre o seu semelhante, injusto, cruel, como foi a escravidão. Nós já estamos entendendo, já estamos nos aproximando da lei de Deus, de amor. Como que nós estamos vivendo hoje isso? Ainda trazemos em nossas almas? Quanta gente vê, hoje mesmo eu vi, recentemente, um marido trancou a sua esposa durante anos, acho que 4 anos, não me recordo, trancou em casa, subjugando-a. Isso é uma escravidão. Pela força e pelo poder que ele tinha sobre aquela mulher, ele trancou aquela mulher. Tantas notícias a gente vê em fábricas, em fazendas, do trabalho análogo à escravidão. Principalmente aquele senhor poderoso, né? Subjugando pessoas que são totalmente desprovidas de recursos, então aceitam aquela vida, aturam aquela vida de subjugação total porque não tem outro recurso. Esses imigrantes, né, que estão indo para outros países, fugindo dos seus países pela força, pelas guerras, e chegam nos outros países, também são subjugados, são tratados como escravizados. E nós temos que ter essa noção desse mundo que estamos vivendo, que ainda é um mundo de provas e expiações, ainda estamos vivendo nesse mundo muito próximo ainda do início, né? A nossa destinação, os mundos ditosos, mas nós ainda estamos muito no início, no mundo de provas e expiações, e passamos por isso, e ainda trazemos essas marcas pela nossa infantilidade, pela nossa falta de conhecimento. E aí eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu com o meu neto. Hoje ele já é um rapaz, mas quando ele tinha uns 4 anos, talvez, certa vez eu estava na casa dele e eu sempre ia lá, brincava, levava coisas para ele, participava da vida dele. E um dia eu falei para ele que no dia seguinte eu não poderia estar com ele, ir até a casa dele, porque eu teria um trabalho do dia inteiro lá no Abrigo Teresa de Jesus, que a gente tem a participação ativa, né, no nosso trabalho espírita. E Antônio falou assim, vovó, quanto você recebe para fazer esse trabalho lá no Abrigo? Eu falei, não, a gente não recebe nada, Antônio, é um trabalho voluntário que eu faço. Aí ele disse, vovó, então você faz um trabalho escravo. Olha que interessante, né? Pela infantilidade dele. Mas nós não somos mais infância. Nós não vivemos mais a infância. Não sejamos como a criança que ainda pensa que você faz um trabalho escravo quando você não é remunerado. Não. Você faz por amor. É substituir, né, o trabalho de obrigação, mais do que isso. É o trabalho por amor. Mesmo o trabalho de obrigação, que seja feito por amor, reconhecendo o valor daquilo e não subjugando ninguém, não destratando, não maltratando a pessoa de jeito nenhum. Eu vou contar para vocês também uma história sobre a formação da ostra. Vocês já ouviram falar? Como a ostra se forma? É interessante. Eu me recordei
da formação da ostra, porque vou contar a história da formação da ostra. A ostra se forma assim. É uma concha fechada, lá dentro tem um molusco que vive ali, né? Quando algum elemento estranho entra dentro desta concha, por exemplo, um grão de areia, um simples grão de areia, entra dentro da concha, a concha se defende, o molusco se defende, envolvendo esse pequeno grão de areia com uma substância leitosa que possui dentro da concha, chamado nácar. E ela envolve a, o grão de areia, envolve o grão de areia, uma defesa da onça, envolve o grão de areia com nácar. No final, esse grão de areia se transforma na pérola. O grão de areia, uma pedra que introduziu ali, se transforma numa pérola. E nós podemos fazer uma figuração sobre isso nas nossas vidas. Essa mácula que temos em nossas almas, essa marca mesmo que ainda trazemos do tempo da escravidão, se participamos, ou se ainda hoje temos algum resquício disso. Como eu estou tratando a pessoa que trabalha na minha casa? Como eu trato o meu subalterno no escritório? Como eu trato uma pessoa que eu encontro na rua mendigando? São irmãos que merecem nosso respeito. Estão ali como irmãos, irmãos perante Deus. Todos nós. Mas isso, se eu não estou tratando assim, eu estou maculando a minha alma. E essa mácula pode se transformar numa pérola. Como? Usando o nácar divino. O nácar divino é o amor. Então, um dia eu exercito o amor, outro dia eu exercito o amor. Troco a indiferença pelo amor, troco o desrespeito pelo amor. É o nácar divino que vai envolvendo essa pequena mácula na minha alma e vai se transformar numa pérola, que vai brilhar na minha vida, que vai trazer alegria, que vai trazer esse potencial divino para meu crescimento espiritual. É o valor da transformação de uma pequena pedra, uma pedrinha que macula a minha alma, que eu ainda trago como uma imperfeição, como uma fragilidade, melhor dizendo, como uma fragilidade na minha alma, devo envolver com amor até surgir a pérola que vai brilhar em minha vida. Mas com atitudes, com ideias e com pensamentos, sentimentos de bondade, de respeito, de tratar o outro com dignidade. Como todos nós somos irmãos. Jesus falou: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Muito se amarem. Não por muito se odiarem. Não por muito se desrespeitarem, não. Por muito se amarem. Nós queremos ser discípulos de Jesus? Queremos ser esse fermento que vai se espalhando pelo mundo, levando a mensagem de Jesus. Discípulos de Jesus serão reconhecidos por muito se amarem. Essa é a nossa procura. Deve ser aqui a nossa vontade. Temos esse alvo na nossa vida. Exercitarmos. Nem sempre isso acontece.
Existem pessoas mais evangelizadas, mais próximas do Evangelho de Jesus, que vivem o Evangelho de Jesus. No livro Renúncia, o padre Damião, que é uma reencarnação de Emmanuel, o padre Damião diz que o Evangelho de Jesus é para ser estudado, meditado, sentido e vivido. Estudado, meditado, sentido e vivido. Isso deve ser uma meta na nossa vida. Eu estudo, temos que estudar. Por isso que nós estudamos o Livro dos Espíritos. Aqui deve ser sequencialmente, né? Então, a gente estuda mais em casa, faz o evangelho, estuda mais. Mas eu estou meditando sobre isso. Eu estou trazendo um conteúdo que era vigente, era uma lei civil em 1857, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, que é a escravidão. Eu estou trazendo para a minha atualidade, para hoje, como eu estou vivendo diante do meu semelhante, como eu estou tratando o meu semelhante. Isso é para ser meditado. E depois sentido. Sentido é você digerir aquilo, analisar, sentimento lá dentro de você, o autoconhecimento, você se conhecer, como eu estou encarando essa situação. E finalmente vivido. Aí é a pedrinha com nácar do amor. Viver cada dia um pouco do amor, viver esse amor, até a transformação da pérola que há de brilhar em nossas vidas. E já pensando no encerramento, indo para o nosso encerramento dessa reflexão de hoje, nós sempre temos Jesus como nosso modelo e guia, sempre tendo Jesus como nosso mestre, que nos orienta, nos mostra o caminho e que nos deixou o seu Evangelho. O Evangelho de Jesus é o maior roteiro para as nossas vidas, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa destinação, que é a perfeição. Nós estamos caminhando, conhecendo, nos fortalecendo para essa empreitada, que cada vez vai ficar mais leve, porque Jesus disse, né? Meu fardo é suave e meu jugo é leve. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais leve e suave fica a nossa caminhada. E esse Evangelho de Jesus, que é o Evangelho de amor, está marcado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 8, na lei de amor, instrução dos espíritos. O espírito Lázaro, ele nos fala sobre a lei de amor, a mensagem sobre a lei de amor, né? E ele inicia, eu vou pegar como o espírito Lázaro inicia a sua mensagem. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Que possamos estudar, meditar, sentir e viver o Evangelho de Jesus, o Evangelho do amor, que há de modificar as nossas vidas, trazendo paz e serenidade, alegria de estarmos aqui juntos, a esse grupo que estou fazendo parte hoje também com muita alegria. E vou me despedir como Paulo de Tarso fazia. Paz e alegria para todos. Agradecemos a nossa irmã no Ideal Espírita, Marisa Correia,
por sua exposição consistente e esclarecedora. E agradecemos também a todos vocês que nos honraram com sua atenção. Você gostou? Então dê o seu like, compartilhe e clique no sininho. E renovamos o convite. Estejam conosco novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, onde estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, dando continuidade aos nossos estudos. Vamos agora à nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, profundamente agradecidos por esses esclarecimentos e ensinamentos tão preciosos que a nossa irmã dividiu conosco. Agradecemos muito e que possamos nos esforçarmos para colocar em prática tudo que acabamos de ouvir. Obrigada, Senhor. Pedimos que envolva a nossa casa em muita paz, em muita luz, e que possamos estar aqui na próxima semana, dando continuidade aos nossos estudos. E assim, mestre querido, gratos por tudo, pedimos a sua permissão para darmos por encerrados os estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Desejamos a todos muita paz.